Oi, gente. Hoje, nosso primeiro dia de aula da imersão em questões discursivas PBH. É um prazer recebê-los aqui. Para quem já vem da oficina de redação e migrou para a imersão, sejam bem-vindos. Para os novatos que estão me conhecendo agora, prazer, prof. Lola Maciel. É um prazer tê-los no nosso grupo de estudo, é um grupo muito bacana, vocês vão se sentir em casa, e ontem eu já recebi uma mensagem assim, né? Uma pessoa participou e falou, olha, gostei, esse clima, a gente deixa a pessoa à vontade, e é uma troca rica, é uma troca de saberes, né? Isso que a educação propaga, é isso que deve acontecer. O nosso conhecimento ele tem que ser partilhado da melhor forma possível, e é isso aí, tá vendo a Ione? O prazer é todo meu. Ione é maravilhosa. Então, vamos lá, né, turma? A apresentação aparece aí para vocês, tranquilamente. Olha o fundo, gente, do mar. Olha o oceano aí, gente. Isso é imersão, cara. Olha a minha blusa azul aqui. Aí tem uma menina ali de blusa do Atlético. Tudo bem. Tudo bem. Hoje o Atlético tá jogando? Não, acho que é o Cruzeiro e Flamengo lá no Mineirão. Tá jogando, o Isaac assinou agora o Premier sem querer lá, ó. Recebi a notificação aqui, guria mesmo, ele vai ver. Hoje é Atlético? Atlético Brasileirão, só que tá jogando aqui não. Mas no Mineirão é Cruzeiro e Flamengo. Eu vi o... Não é uma coisa assim, né? Então é isso. É isso aí, né? Mas aqui, brincadeiras à parte, né, gente? Enfim, nós vamos mergulhar nesse oceano aí do conhecimento, que é sensacional. Bom, hoje, então, nós, né, vou passar aqui para vocês como se fosse um sumário. Professora, como que vai ser a aula hoje? Então, nós, inicialmente, boas-vindas. Eu vou trazer para vocês o conceito. O que é texto? Então, eu falo o seguinte, a pessoa que fez parte da oficina, ela vai receber um outro conteúdo aqui. É o mesmo, lógico, né? É a redação, é o mesmo concurso, prefeitura, mas o material é diferente, os professores são outros. Então, essa migração também é interessante, e algumas pessoas pensam assim, eu vou ver a mesma coisa. Jamais. Se eu fosse biruta da cabeça, né? Jamais. Aqui é um novo movimento. Então, nós vamos pensar, né, e vamos refletir o que é um texto, vamos compreender o conceito, né, de pragmática, semântica, gramática dentro do texto, né? No texto não existe somente uma estrutura, há um raciocínio pragmático, semântico, sintático, e também vamos trabalhar um pouquinho da intertextualidade, na perspectiva de repertórios socioculturais, na perspectiva, então, de argumentação, porque o texto, ele nunca é original. Não existe um texto original. Como assim não existe um texto original? Todo texto, ele sai de uma inspiração. Por exemplo, a minha dissertação de mestrado, ela tem relação com outros textos. Quando nós fazemos um diálogo, né? Quando nós fazemos uma argumentação, uma citação, você já percebe que seu texto ele não é original. Ele sempre é fundamentado. Então, não existe, gente. Meu texto é único. Não. Em algum momento, você se inspirou em alguém, não existe. Isso aí já é pesquisa, isso é ciência. A ciência revela isso, não sou eu. Vamos falar um pouco também que para que nós façamos um bom texto, é necessário coesão e coerência. Além disso, né, no final, nós vamos falar sobre algumas orientações sobre a organização do curso. Por isso, sugiro que você fique até o final. Né? Eu sei que tem hora que é um pouco complicado. Normalmente, eu gosto de finalizar 9 horas, mas às vezes passa até 9h10, e tudo bem. Porque o meu objetivo aqui é a construção dos saberes. Não adianta também eu me preocupar com o tempo, aí deu meu tempo de 9 horas em ponto, eu falo, gente, encerrou meu horário. Mas eu não consegui concluir o raciocínio. Aí não tem lógica. Então, a intenção aqui é entregar a melhor versão possível para que vocês cheguem preparados, confiantes,
capacitados para fecharem a prova de vocês. Lembrando que o nosso curso, que é para questões discursivas, PBH, vai dialogar com a educação, vai dialogar com o módulo 2 da prefeitura, com o módulo 2. Entretanto, você vai ter uma percepção incrível no dia da prova. Você vai falar assim, Lohane, eu consegui acertar uma questão de português, eu consegui acertar algumas questões de conhecimentos pedagógicos por meio da nossa aula de redação. Por quê, gente? Porque além de nós trabalharmos um pouco, às vezes, da língua portuguesa, nós trabalhamos conceitos da BNCC, da LDB, mas dentro de um texto. E é muito mais fácil você fixar o conhecimento no momento que você vai para a ação da escrita. Entendeu? Então, você vai perceber que esse curso também, claro, eu sei que várias outras pessoas fazem cursinhos também, mas a imersão, ela vai te possibilitar também uma aprovação, com certeza, na prova objetiva. Ainda mais porque nós vamos trabalhar com a leitura em profundidade. Tem gente que lê na correria, por quê? Não controla a ansiedade. E aí, se você não sabe ler com tranquilidade, certamente você vai errar uma questão, você vai marcar uma questão de forma correta, incoerente, e aí vai perder pontos. E esse não é o nosso objetivo, tá bom? Bom, primeiro, sejam bem-vindos e espero que vocês embarquem conosco nessa imersão em questões discursivas e mergulhe nas profundezas do oceano do conhecimento. E que esse curso, gente, ele possa possibilitar para vocês, assim, riquezas. No momento que você pensar assim, olha, o que eu aprendi aqui não foi somente para o concurso, foi também para minha... Oh, gente, recebendo o pessoal aqui. Foi também para a vida acadêmica e profissional. Então, que você mergulhe conosco, para que faça sentido o meu curso, para que faça sentido o nosso curso, eu preciso de uma entrega também da outra parte, porque da minha parte vai ter Ângelo, vem dialogando comigo, professora Gleice, e ontem também convidei um mestre em linguística, que ele trabalha na perspectiva do AEE, ele é da área de Libras, e ele também trabalha na Prefeitura de Belo Horizonte há aproximadamente 15 anos, que é o Isaías. Ele já participou aqui do curso uma vez, creio que em 2021. Então, vocês precisam mergulhar. Lohane, eu estou com medo. Eu estou insegura. Eu acho que eu li isso hoje. Calma, coloca oxigênio, prepara a respiração. Vou falar igual os meus alunos do primeiro ano, lá do ensino fundamental, né? Sem ser o ensino médio, ensino fundamental, mais ou menos 6 anos. Cheira a flor, não, qualquer... Cheira a flor e sopra a vela, gente. Cheira a flor e sopra a vela. Respiração consciente. Eles me ensinaram isso. Professor, eu aprendi isso lá na EMEI, quero te ensinar uma coisa. Olha que legal. Eu entro primeiro, né, esse ano na PBH e já aprendo com os meus alunos da primeira série. Algo sensacional. Cheira a flor e sopra a vela. Respiração consciente. Ali você consegue o quê? Então, tranquilidade para você fazer o quê? O mergulho. Para fazer o mergulho. E aí você vai conseguir explorar, gente, o conhecimento. Você precisa ser um aluno ativo no seu processo. Da mesma forma que você fala isso na escola, você precisa se colocar neste lugar também. E esses conhecimentos, essas aprendizagens aqui, essa troca, vai te levar para novas perspectivas. Você vai sair da caixinha. Comigo não tem como. Aqui não é decoreba. Se você pensou que era, está entrando para o curso errado, tá? Tem ainda chance de desconectar com reembolso totalmente, né, em 7 dias. Ah, eu achei que aqui você fica só passando fórmulas. Não, é você que vai para ação também. Aqui a gente te entrega uma base, mas do outro lado você também estuda, tá? E aí você vai começar a conhecer novos horizontes educacionais. Rumo à aprovação e à nomeação e rumo também à profissionalização como docente ou como educador. Ah, mas eu não vou ser professora, eu vou tentar o administrativo, tudo bem. Mas na escola, você também é considerado educador. Então, você precisa mergulhar nesse oceano.
Convido a todos para mergulhar comigo e que todos façam um excelente curso. Bom, o que significa texto? O que significa texto? E aí eu passo a fala para vocês. Vocês podem falar, podem digitar, e aí eu passo para vocês e espero essa troca. O que significa texto na sua opinião, na sua visão? Ô, Lola, a gente escuta muito isso nas aulas de letras, né? Que os professores sempre fazem as perguntas sobre o que é o texto, aí eles sempre falam que é aquele amaranhado, né? Aquele, como que eu vou explicar? Que um está conectado ao outro sempre, como se fosse uma rede, um tapete, que ali eles vão, que tem as conexões, as conjunções, e que eles precisam estar todos conectados, todos ligados. Aí é como se fosse algo está muito relacionado ali ao tear, que vai entrelaçando, como se fosse uma costura mesmo. Aí que como que eu vou me expressar melhor? É como se fosse um emaranhado de perguntas que necessitam de ter lógicas, e essas lógicas se dariam através da coerência e da coesão, para fazer sentido. Eu acho que é mais ou menos isso. Mas, para mim, texto é todo tipo de conteúdo que passa uma informação. Excelente. Alguém mais gostaria de falar por meio do áudio? Um diálogo, uma informação, uma mensagem? Tá, deixa eu parar essa apresentação aqui. Só um momento, gente. Vocês conseguem ter acesso à minha tela? O que significa isso aqui? Daiane Bueno, o que significa isso? Fabiana, o que significa isso? Fabiana Souto. Imagens. Não, essa aqui, vermelha, aqui no meio. O que é isso? É uma imagem vermelha? Um cartão vermelho? É um texto? Vermelho. É um texto? Sim. Ele está Não, porque eu falei que não é. informação. É ou não é? É não. Não é um texto. É um texto, Tatiana? Eu acho que, dependendo de onde ele for usado, pode ser um texto, igual para mim é um cartão vermelho. É uma Texto tem que ter carta. palavras. Tá, peraí, então. Só um momentinho. Saiu aqui. Mas e o texto não verbal? Vocês estão vendo aqui o que eu estou fazendo? Sim. Sim. Tá. Sim. Agora aqui já faz sentido? Agora Faz sentido? Ele é utilizado, ele significa o que, então, esse cartão vermelho? Expulsão. Uma falta. Um jogador. Ele é um texto. Incrível que pareça, ele é um texto. E isso eu quero chamar a atenção de vocês, porque somente um papel vermelho não é um texto, a princípio não. Mas neste contexto do futebol, ele é um texto porque ele apresenta um sentido. Ele tem um significado, é uma linguagem não verbal. E pode cair na prova de vocês objetiva. Ah, Daiane, achei que era o meu áudio, que susto. Ah, creio que meu áudio não esteja funcionando, mas a imagem caracteriza também como um texto, linguagem não verbal, quando tem um sentido. Só uma folha vermelha, uai, o que é isso? Ali fez um sentido. Ali apresenta uma semântica, né? Então, ali é considerado um texto. E olha que interessante. Então, se eu pego um cartão vermelho aqui do nada e coloco para cima, aqui em casa, tem significado isso, gente? Não tem. Mas no campo lá do Mineirão, hoje à noite, no jogo do Cruzeiro e Flamengo, tem sentido? Sim ou não?
Tem, não tem? Sim. Então, nós vamos... Lohane, você sumiu. Gente, eu fui desligar, eu fui alterar a imagem para passar para o slide, eu fui sair da reunião. Eu fechei a reunião em vez de fechar a imagem vermelha, o cartão vermelho. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês? Que o texto, gente, ele vai além da escrita. O texto vai além da escrita. Então, claro que ele pode ser verbal e não verbal. Mas, ele, em especial, nós temos que sair dessa imersão entendendo o seguinte: ele precisa estar dentro de um contexto. Anota isso, o meu texto precisa estar dentro de um contexto. Se eu escrevo qualquer coisa sem sentido, eu estou extremamente sem coesão e sem coerência. Vocês compreendem isso? Então, o que caracteriza um texto? Vamos lá. E aí, eu estou utilizando uma professora, né? Utilizando como argumentação aqui, uma professora que é a Maria da Graça Ferreira da Costa Val, que ela é uma professora aposentada, né? Mas ela ainda participa da UFMG ainda. Foi uma professora de língua portuguesa da Faculdade de Letras, pela qual eu formei. E ela trabalhou de 1978 a 2003. Né? Daiane estudou comigo na Letras, outras pessoas que estudaram comigo no FMG sabem um pouco da Costa Val, né? Porque nós utilizamos muito ela nos primeiros períodos. O texto pode ser oral ou escrito também. Então, ontem, eu vou dar um exemplo. Ontem eu preparei, né? Ontem eu fiz uma mentoria às 16 horas com uma aluna minha, de escrita acadêmica, que passou na primeira etapa da UENG e na primeira etapa da UFMG. E ela, então, estava se preparando, nós fizemos uma simulação para que ela, então, se preparasse para defender, né, lá na entrevista de mestrado. E aí, ontem eu falei com ela assim, olha, você precisa introduzir, você precisa justificar, você precisa apresentar o seu objeto geral, o objeto específico, a metodologia e a contribuição da sua pesquisa. E aí ela falou assim, Lola, é verdade. Eu falei assim, sim, é como se fosse um sumário. A sua fala também, ela é um texto. Olha que interessante, vocês conseguem me ouvir? Tá todo mundo aí tranquilo, entendendo? Estou presente, ok, eu não caí, estou aqui. E aí, gente, o texto, então, é uma unidade linguística comunicativa, tá? O semáforo é um texto, porque eu estou dirigindo ali para o Ribeiro de Abreu, né? Eu trabalho ali na Desembargador Loreto, e aí pego o Makerspace, ele tem um sinal vermelho, significa o quê? Pare! Amarelo, né? Um pouco laranjado, laranja, amarelo, atenção, verde, siga. Olha a comunicação. E precisa ter sentido. E eu recebo texto totalmente sem sentido. Totalmente sem sentido. Eu falo assim, meu Deus. Antes de nós escrevermos ou de nós falarmos numa preparação de defesa, nós temos que fazer o quê? O planejamento textual da nossa fala, da nossa escrita, ou até mesmo de uma imagem. Ah, eu quero fazer uma pintura. Essa pintura ela tem que dialogar, ela tem que trazer uma mensagem. Ela não pode ser assim, só, vou abstrair, vou escrever, desenhar qualquer coisa. Isso depende da perspectiva, tá? Mas quando a gente pensa no nosso concurso, o texto é uma unidade linguística comunicativa, já que o que as pessoas têm para dizer uma às outras não são apenas palavras isoladas. São textos. Há regras. Sujeito, verbo, objeto. Há uma sequência. Há uma sequência lógica. Então, no momento que você faz um planejamento, ou faz um fichamento, um resumo, às vezes você pode até colocar de uma forma que quase ninguém vai compreender. Talvez, se você distanciar, nem você vai compreender. Tudo bem. Ali
nas suas marcações. Mas no momento que você senta para escrever, você precisa sentar, escrever o seu texto, reler, revisar o seu texto. Tá? Você precisa revisar, até para que ele faça sentido para você. E aí, gente, o texto é uma unidade de linguagem em uso. Em uso. Eu não posso usar termos no meu texto que são arcaicos, que já não são usuais, que já não são comuns na nossa língua. Ai, mas eu achei tão bonito. Peguei um livro antigo, e aí eu li umas coisas, né, que Machado de Assis escrevia, mas não dialoga talvez agora. Não rola. Então, o texto é uma unidade de linguagem em uso, tá? Ela precisa fazer sentido dentro daquele contexto. Por isso que quando, às vezes, a gente pega um contexto, um livro mais... um livro clássico, você vai fazer uma leitura clássica, não contemporânea. Porque é uma outra linguagem, é uma outra época, é um outro contexto histórico. Entende isso? Mas por que eu inicio hoje a imersão querendo falar sobre o que é um texto? Porque aquilo que eu vi que era lacuna, né? Eu sou pesquisadora, então no momento que eu crio a oficina e percebo lacunas, o que eu faço? Eu potencializo ainda mais os meus cursos. Por isso que tem pessoas que me acompanham e são alunas minhas desde 2019 e permanecem comigo porque o material não é o mesmo. Nós vamos o quê? Atualizando. Porque nós vamos encontrando lacunas e vamos tentando preencher. Então, eu percebi que muitas pessoas não compreendem o que é um texto, mas ela fará uma prova também de língua portuguesa. Ela precisa sair de uma imersão ciente que o texto, ele pode ser oral, ele pode ser escrito, ele é uma linguagem verbal e não verbal. Bacana? Define esse texto como um conjunto de palavras e frases, né, entrelaçadas. Elas precisam estar unidas, porque elas permitem, então, dessa forma, uma interpretação. E para que tenha interpretação, o seu leitor precisa compreender a mensagem. Então, o seu texto precisa transmitir uma mensagem. Em alguns momentos, algumas pessoas vão se identificar com isso. Eu falo assim, articulação confusa. Quando a articulação está confusa, turma, significa que você em algum momento pecou. Em algum momento, você não conseguiu trazer clareza para o seu texto e a outra pessoa do outro lado, que é o seu corretor, que é o seu leitor, seu interlocutor, ele não entendeu. Ele não entendeu. E aí, eu vou passar para uma fase aqui que eu quero chamar a atenção de vocês desde hoje, desde a aula inaugural. Tem pessoas que pensaram assim, na aula inaugural hoje é só motivacional. Não. Não, só na mensagem de boas-vindas. Mas, mesmo assim, a mensagem de boas-vindas foi um convite para que você mergulhasse nesse conhecimento. E deixando claro que você precisa ser um estudante ativo, que parte também de você, o conhecimento. E, às vezes, quando surgem dúvidas, que eu consigo avançar no meu material. Porque a pessoa cria uma troca comigo também, né? E aí, pessoal, qual é o papel, né? O papel determinante em sua produção textual? É interessante anotar? Vou disponibilizar o material? Vou. Mas você anotando também, você vai conseguir fixar mais. Lohane, eu preciso de uma produção maravilhosa. Eu preciso sair daqui potencial. Então, eu vou te passar algumas estratégias. E você vai fazer o quê? Você vai treinar. Eu vou te passar um cardápio, né? Como se fosse um nutricionista. Mas você vai ter que seguir. Você vai ter que pagar um preço também. E aí, para que você tenha uma produção de texto determinante, assertiva, que aconteceu com a Ariadne, que ela, né, tirou 60 ano passado, ela fechou a prova da OCP. Ela ficou em primeiro lugar, né, gente, no concurso. Uma aluna nossa, para quem não sabe. Ela esteve também no presencial, uma gracinha de menina. Gente, fatores pragmáticos que contribuem para a construção de sentido. Daqui a pouco eu vou entrar em detalhes. Eu não vou ficar falando difícil aqui
e não explicar o que é pragmático. Nem todo mundo sabe, então daqui a pouco eu vou explicar, tá? Então fique tranquilo. Tudo que eu uso, qualquer termo que eu uso da minha área, da linguística, depois eu contextualizo para vocês. Então, nós precisamos compreender os fatores pragmáticos que contribuem, que vai potencializar a construção de sentido. Sentido tem a ver com raciocínio lógico, analítico. Além disso, a organização lógica do tema do discurso. Começou a cachaça aqui, gente. Estou tossindo já. E aí, turma, organização lógica do tema do discurso. Mas como assim tema do discurso? Tem a ver com a proposta que você recebe. Você recebe um convite para que você escreva um tema. E um tema que a banca sugeriu. Aí a banca coloca um texto motivador. Gente, aquele texto motivador, a gente fala na salinha Enem, que é só para causar naquele aluno assim, vamos embora, vamos escrever? Vou te dar uns textos aqui só para te inspirar, tá? Mas é para você copiar nada daqui, não. Aqui é só para você ter uma inspiração. E aí você vai pegar a sua memória, a memória RAM, o HD, né, lá da sua mente, e vai começar a buscar informações. Gente, esse tema... Não, eu lembro de alguma coisa. Eu lembro de um repertório. E antes de escrever, antes de fazer rascunho, o planejamento do seu texto. Então, você vai criar ali já uma organização lógica. Primeira coisa é organizar as ideias. Porque tem gente que, ao receber um convite, começa, ai, meu Deus, eu nem tenho roupa para esse evento. Né? Não, calma, pensa, relaxa. Começa a criar estratégias. Entendeu? Então, você vai receber um convite, que é uma proposta, e um tema, aquele tema que a banca quer que você escreva. Obedeça, não vá fazer o tangenciamento do tema. Gente, às vezes fala assim, fale sobre desafios e possibilidades. A pessoa fala só sobre os desafios. Ela fica tão presa em uma só palavra que ela esquece do enunciado completo. Além de te pedir namoro, ele te pedir noivado também. Uma aliança é prata, a outra é dourada. Aí a pessoa está focada só no namoro. Meu mentor fala muito isso. Às vezes a pessoa está focada só numa coisa. Não, gente, ali está pedindo, às vezes, duas coisas. Aí são dois argumentos. Possibilidades e desafios. Né? Desafios e possibilidades. Algo negativo e algo positivo acerca de um determinado tema. O texto constitui uma unidade semântica, ocorrência linguística, a semântica também, né? Então, na nossa linguística, nós temos que compreender que há fatores gramaticais, semânticos, sintáticos, pragmáticos, e o seu texto, você precisa dominar a norma, a língua padrão. Você precisa conhecer sobre crase? Sim, precisa. Você precisa compreender sobre regência? Sim. Eu vou na missa ou eu vou à missa? Eu vou à missa, isso é regência. Né? Eu namoro com o João ou namoro o João? Eu namoro o João e não com o João. Então, isso eu tenho que conhecer. Mas eu vou ficar falando totalmente assim no dia a dia? Nem sempre, não, nem precisa. Mas o seu texto, sim. Porque ali é um texto que será avaliado. Então, você precisa colocar o seu texto conforme as regras da língua portuguesa, conforme a gramática normativa. Além disso, você precisa compreender o contexto e o repertório sociocultural, porque ele, né, o contexto, ele contribui como elemento de sentido também. Então, você precisa compreender o contexto. Tá, aqui em casa, do nada, eu vou pegar um cartão vermelho? Tem sentido? Não tem sentido. Mas no campo tem. O juiz pegou um cartão vermelho, ali é uma mensagem. Todos conhecem aquela mensagem. Não precisa dele ficar falando, oi, fulano, o cartão vermelho significa que você vai ser expulso. Não, já tem sentido. Tem sentido. Então, no momento que você vai escrever, você precisa trazer para o seu texto elementos, palavras, contexto do seu campo de estudo, para que ele tenha sentido, ok? Além disso, gente, como papel determinante em sua produção textual, é a coerência. Gente, a coerência é o fator responsável por tudo.
Você precisa ser coerente na vida. Você precisa ser coerente lá no seu trabalho. Você precisa ser coerente no seu texto. Tem pessoas que rapidamente elas desviam o argumento. Ao mesmo tempo que ela defende o aborto, depois, sem querer, ela coloca assim, contudo, achando que é portanto, aí ela perdeu a coerência, porque ela pegou contudo, achando que ele tem sentido de portanto, e esquecendo que contudo tem sentido de todavia. Entretanto, oh, gente, me ajudei. Há de ser... Opa, nossa, você fala isso toda hora. Fala aí alguém. Adversativa. Exatamente, parabéns. Isso aí. Eu gostaria que vocês falassem. Então, a pessoa, ela esquece disso. Então, às vezes, ela fala assim, não, mas eu fui totalmente coerente. Aí entra com recurso, né? Aí alguém da banca, o corretor, mostra para ela, foi um conectivo, gente, um simples conectivo utilizado no local errado, ela perde ponto na coesão e também na coerência. O texto se caracteriza por ser uma unidade formal. Gente, quando a gente pensa em formal, a gente pensa na questão da língua padrão. Não tem como eu ser coloquial lá. Eu posso ser lá na escola. De vez em quando eu falo gíria, no meu dia a dia, na praia, ok. Aí eu sou totalmente informal, né, gente? Agora, lá na minha dissertação, nem parece que foi eu que escrevi. Então, assim, tão bonitinho. Não, tá aqui do meu lado, aqui, encapei. Depois eu vou mostrar para vocês. Quer dizer, eu vou mostrar agora de uma vez. Espera aí. Gente, olha que gracinha. Olha isso aqui. É um texto. São vários capítulos. Olha que bonitinho. Eu fiz a impressão com a capa, porque é obrigatório pela UFMG, né? E também eu tenho ela também antes da revisão final, né? Eu fiz a impressão até para fazer uma revisão, eu e o Ângelo, para a gente ter uma leitura. Mas tenta, e sem querer passa, gente. Passa aqui na linguagem oral, passa, nós somos humanos, de repente passa uma vírgula. Então, você tem que estar o tempo inteiro visitando, revisitando o seu texto. E depois, gente, que está lindo, está dentro de uma unidade formal, é maravilhoso. É maravilhoso. Aquela sensação que você fala assim, fechei com chave de ouro, e aqui, ó, vou potencializar vocês ano que vem ingressar no mestrado. Primeiro, vocês vão passar na PBH, né? No estado da PBH. Depois, vocês vão estudar comigo, escrita acadêmica, comigo com o professor Ângelo, para vocês tentarem o mestrado. Vão começar a pensar grande, gente. Ah, isso não é para mim, não. É sim, é sim. O professor tem que ser pesquisador. É para todos nós, tá bom? A gente vai sair da caixinha aqui nesse curso. Vamos lá. Permitindo que ele seja percebido como um todo coeso. Gente, tem que ter uma ligação, tem que ter um entrelaçamento. Cada capítulo tem que fazer sentido. Cada parágrafo tem que fazer sentido. Eu penso assim, um texto de 30 linhas, a pessoa consegue repetir 10 vezes aluno, ela não consegue usar um sinônimo, ela não consegue usar estudante, educando, dependendo se for da educação infantil, crianças, turma, não sei. É sinônimos. Aí pega aqui, praticamente 200 páginas. O tempo inteiro eu tenho meu caderno, por quê, gente? Aí é sugestão. Eu tenho meu caderno de frases, de citações. Por quê? Talvez eu não vou usar nesse concurso, mas em um artigo, ou às vezes aqui no meu treino, que eu treino também, só que eu treino escrita acadêmica, né? Então, eu penso assim, nossa, eu estou precisando de um vocábulo, eu estou precisando de um conectivo, aí eu vou lá e coloco. Às vezes eu leio o texto dos meus alunos, até mesmo o texto de vocês, ou até que no meu trabalho de revisão, né, que eu sou revisora de textos acadêmicos, então eu trabalho para as professoras da UFMG, revisando artigos, livros. Gente, para quê? Eu começo a ler o texto, povo, a minha revisão, eu sempre entrego antes do prazo, eu sou fiel ao prazo, mas eu não aguento. Eu vou anotando umas frases, nossa, eu nunca pensei nisso. Aí eu vou lá e anoto. Eu reviso também para o pessoal da PUC Minas, do campo do direito. E eles falam assim, isso não coloque na redação de vocês, mas no campo do direito, caso alguém queira escrever um artigo mais para frente, eles falam assim,
É mister ressaltar. O que é mister ressaltar? É importante ressaltar. Eles falam assim, torna-se relevante ressaltar, que aí vocês podem colocar na redação de vocês, eles falam assim, é mister ressaltar que no campo jurídico tal coisa, aí eu vou lá e anoto. Aí um dia eu quis usar esse termo na minha dissertação. Aí, Suzana, aqui não. Ah, eu fiquei tão triste. Ah, eu fiquei com ódio dela. Que bruxa, que orientadora ridícula. Ah, se eu pudesse ir lá no colegiado mudar. Isso acontece. A Sabrina que deu aquela... A Sabrina, gente, discípula minha, que foi lá na imersão presencial, naquela nossa aula, ela era essa pessoa. Ela entregava o texto e ela passou em segundo lugar, não foi, gente? Hoje ela é da área da administração, né? Ela é auditora fiscal. E aí a Sabrina entregava o texto, aí eu falava, não tá legal, é o que acontece aqui no curso. Aí a pessoa fica triste. Ah, eu vou sair do curso, nunca eu avanço. Gente, aqui eu não tô para passar a mão na cabeça de vocês, não. Não mesmo. Aqui eu estou para te alertar. É melhor você errar aqui e acertar lá na frente. Quando você tem essa mente, você fala assim, nossa, realmente a Lohane tem razão. Por quê? A pessoa vai tentar o cargo de educação infantil. Lá da PBH. Oh, gente, atenção à aula, viu? A pessoa vai tentar o cargo de educação infantil. Aí ela vai colocar lá discente. O termo discente é melhor utilizado para quem vai tentar o Estado, ensino médio, ou para quem vai tentar um texto, vai escrever um texto, mas tocando no estudante adulto. Aí é interessante, gente, vamos falar a verdade. Tem sentido uma pessoa que vai tentar educação infantil colocar discente? Não tem sentido. Porque nem prova os meninos têm. Eles são tratados como crianças, educandos. Fabiana, pode falar. Se a dissertação for uma dissertação que aborda todos os públicos, a gente pode colocar crianças, jovens e adultos. É melhor? Exemplo, Fabiana. Do que colocar eles num pacotinho de estudantes, de alunos. Quando o texto, Fabiana, ele é falando sobre educação de uma forma geral, e você não quer repetir a palavra toda hora, estudante, aluno, apesar que você pode colocar, gente, dá para você colocar estudante, aluno, educando, enfim, dá para você usar vários termos. Só que, dependendo, a questão às vezes fala o seguinte, uma questão muito específica da educação infantil, entendeu? Às vezes é uma questão que fala sobre cuidar e educar. Aí você fala assim, o professor tem que cuidar do discente. Nesse caso, não dialoga nesse sentido, entendeu? Agora, eu consigo, por exemplo, escrever um texto, tem pessoas aqui também da nossa turma também que conseguem, porque ela está falando de um contexto geral. Por exemplo, se nós formos falar sobre gestão democrática, aí você pode falar a participação de docentes, assistentes, enfim, coloca assim, tudo bem. Mas aí caiu bem uma questão sobre cuidar e educar. Aí a pessoa usou o quê? Termos que não são da área. É mister ressaltar que a criança... Não, gente, o mister ressaltar deixa para o seu artigo científico. A minha orientadora não quis, por quê? Porque é os termos mais usados lá no direito e tudo. Ok, eu adoro o campo do direito também, então não coloquei, porque tem que obedecer às regras, quem está acima de nós, orientação. Então, às vezes, vai chegar momentos que eu vou falar assim, não use esse termo não está encaixando bem aqui. Ou se não, contextualize um pouco mais. É para o bem de vocês. Tatiane, pode falar. Ô, Lola, essa é uma dúvida que eu sempre tenho para poder escrever nas redações, ou até mesmo em textos do dia a dia, quando a gente tem que fazer, por exemplo, tipo um relatório de um aluno. Que a gente tem que ir lá colocar o aluno, o docente, e hoje essa questão está muito em alta, principalmente o termo aluno, para não ser mais utilizado, ser substituído pelo termo estudante. Aí eu só vem na minha cabeça, aluno, estudante e discente.
Então, depois que eu coloco, aí eu fico na dúvida, ai meu Deus, qual termo que eu coloco? Eu vou ficar colocando só estudante, 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 aí chega uma hora que fica chato o texto, aí eu vou ler e só dá estudante, eu falo assim, meu Deus do céu, mas que tanto de estudante que tem nesse texto, só para me referir a um estudante, às vezes. Então, na hora que eu vou colocar na própria redação, essa é uma das minhas dificuldades, porque eu não sei por qual termo substituir. E quando a gente vai olhar os sinônimos, são as mesmas palavras. Aí, você falando da questão do discente, que realmente está mais voltado para os alunos maiores, aí como que eu faço quando tenho que falar sobre, no caso dos menores? Então, eu vou falar sobre a etimologia da palavra aluno, mas antes eu vou passar a fala para a Elza. Pode colocar aprendizes, aprendiz, por que não? Educando, ela não falou, você percebeu, Elza? Ela não falou educando. Pegue o caderno de vocês aí, gente. Eu acho que tem mais ou menos uns 4 ou 5 sinônimos, né, Lula? Pegue o caderno utilizo muito educando. Anotem aí, gente. Bora para ação. Vamos lá. Sinônimos de aluno. Estudante, né? Educando, aprendiz, discente, se for no contexto geral, não específico do âmbito da educação infantil. O que mais, hein? Aluno, estudante, educando, discente. Gente, na educação infantil, vocês podem colocar o seguinte, tem uma aluna nossa, e acho que até a Fabiana, ela usa muito como estratégia, dependendo da escrita, as crianças, o diálogo constante com as crianças, ela usa também esse termo crianças, porque depende da proposta dela. Eu acho que a Carla também, de vez em quando, faz isso, são pessoas da educação infantil, que coloca assim, é importante que os professores dialoguem com as crianças, tá vendo? Porque já falou em algum momento estudante e aluno. Sujeitos, aí, peraí. Olha, sujeitos depende, se encontra, não nesse contexto aqui, mas eu uso, por exemplo, gente, no texto de ontem, que nós trabalhamos, era sobre pessoa com deficiência, inclusão. Para não falar toda hora pessoa com deficiência, os sujeitos, as pessoas. Nesses contextos, assim, para não ficar repetindo pessoas, você pode colocar sinônimos de pessoas, sujeitos, enfim. Isso aí a gente vai estudando ao longo da jornada. Com certeza também. O uso de pronome. Isso tem a ver com a coesão. Porque para você não repetir toda hora um termo, você pode usar também pronome. Estes, eles, enfim, depois nós vamos estudar isso. Érica, pode falar. No caso, por exemplo, se você vai falar de um Vygotsky, por exemplo, não é ou não? Travou sua fala para mim, viu? Repete, por gentileza. No caso, vamos imaginar que você vai falar de Vygotsky. No caso, você falando de Vygotsky, aí você pode, por exemplo, falar de sujeitos, referindo-se aos estudantes, ao aluno, você pode colocar como sujeitos também, ou não? Depende da forma do seu escrito. Se você se rolar, com certeza, eu escrevo. Eu uso, entendeu? Né? Depende muito, com certeza. Gente, eu acho assim, que as palavras, elas são escolhidas por nós. Ela é um ato político. Então, ai, Lohane, não é política não, que eu nem falo de política. Eu falo quando o ato político, quando você faz a seleção correta das palavras. Aí eu utilizo Jorge La Rosa, bom dia, um autor aí, acho que espanhol, que ele fala sobre as escolhas corretas. Por exemplo, a etimologia da palavra aluno. Eu uso sim, tá? No meu grupo de pesquisa, até que nesses agora não tanto, mas um outro aí, tinha um grupinho lá que não falava aluno na UFMG. É porque aluno é o sujeito sem luz. Sujeito sem luz. É como se ele fosse uma tábua rasa e nós fôssemos os detentores do conhecimento.
Gente, lembrando que isso é etimologia, quando a palavra surgiu. Nós temos as palavras primitivas, derivadas, enfim. As pessoas, às vezes, focam muito nisso. Aí eu lembro que um dia minha orientadora falou assim, oh, meu Deus, já passou essa fase. Todo mundo já sabe que o aluno tem luz, está tudo bem. Mas há militantes dentro da universidade que não fala, tudo bem, e eu respeito, é um ato político dele. Ah, não, não gosto. É igual o meu caso, eu não sou casada, não, mas eu acho esquisito, marido, eu acho esquisito, não gosto, não. É um ato político, eu vou falar esposo. Eu não acho bonito. Ah, minha mulher, meu marido, não sei. Entendeu? São escolhas, e a escolha é sua. É você que fala assim, esse vocábulo não entra. Gente, um exemplo, a minha orientadora não usa o termo estratégias. Na minha dissertação, vocês podem pegar lá no site da CAPES, portal CAPES, pegar na UFMG, passo para vocês minha dissertação e joga lá em pesquisar. Você tem uma palavra estratégia, ela não deixa usar. Eu tinha que ficar pegando sinônimos, porque ela fala que estratégia tem a ver com guerra. Ela não gosta do termo. Aí ela não gosta, não podia usar, porque eu tinha que obedecer. Eu tinha que concluir meu mestrado. Tudo bem. Então, as pessoas, elas escolhem as palavras, porque as palavras, elas possuem o quê? Sentido, minha turma. Sentido. Por isso que você precisa entender o que você vai colocar no seu texto. Não é só colocar lá, vou colocar isso aqui, através. Gente, o através, ele tem sentido? Tem, mas no sentido de atravessar alguma coisa. Então, as minhas aulas acontecem através da conexão online, tá vendo? É no sentido de poder atravessar, tá vendo? Parece que eu tô atravessando aí, chegando, dando um abraço em vocês. Agora, eu posso colocar também que é por meio. Aí, qual que é a minha sugestão? No seu texto, não escreva através. Não escreva através. Porque nem sempre o sentido está correto. Coloque por meio. Por meio da participação da família, por meio da parceria governo e Estado, não sei, enfim. Mas não coloca através, se você não sabe usar a palavra, o sentido correto da palavra. Sirlene? Sem áudio, Sirlene. Bom, continuando, a gente tem que entender o que é intertextualidade. Toda vez que eu estou rouca, eu começo a falhar na dicção. Tudo bem, mas vamos conseguir, vamos vencer. Gente, isso é uma estratégia assertiva para você fundamentar sua argumentação. E aí o professor Ângelo ele vai chegar com uma outra perspectiva, quinta-feira que vem, na próxima aula nossa. Ele vai falar sobre a leitura. Eu não gosto de ler, eu não gosto disso. Gente, você vai ter que criar, né, relação com outros textos. Para que eu fundamente hoje a minha fala, eu tive que ler o texto da professora da UFMG. Para que eu comece, exatamente, Fabiana, criar novos hábitos de leitura, criar hábito de leitura. Criar hábito de ler textos científicos, criar hábito de ler a BNCC, de ler a lei seca. O que é a lei seca? A lei seca, ela é a LDB lá, ó. Entra no site do Planalto. Eu estou aguardando o professor do cursinho me encaminhar a LDB. Para, me ajuda aí, poxa. Hoje eu não posso xingar, não. Primeiro dia, né, tem que acabar assim. Mas, gente, para. Vamos criar autonomia, turma querida. Esqueci que eu tenho que ser legal. Então, gente, cria autonomia. Vai lá, abre o site do Planalto, né, queridos? Vou deixar para xingar mais para frente. Mas é isso. Aí a pessoa fica lá, que eu estava guardando, eu fiquei esperando a fulana me enviar, meu bem. Você não passou por isso? Você ficou esperando. Não acredito, né? Tá bom. Esperto não. Então, gente, você tem que criar o quê? A interação com outros textos. Eu preciso ler Magda Soares. Lola, eu não consigo ler o livro dela todo. Gente, lê o resumo. Eu ensino isso, eu falo para os meus alunos de mentoria de escrita acadêmica, leia as considerações finais de um artigo. Porque as considerações finais aborda tudo, aborda mais do que o resumo. Tá, gente? Para quem não sabe disso. Leia um fichamento de alguém confiável. Né? Entra em algum site, tem um texto ali,
de uma pessoa, cara, o texto tem 200 páginas, eu não consigo. Leia um fichamento, leia um artigo. Igual, por exemplo, eu tenho minha dissertação aqui. Gente, é difícil ler a dissertação toda na íntegra? É. Mas o que a gente faz como pesquisador? A gente cria artigos da nossa dissertação. Então, por exemplo, o Paulo Freire, ele montou um livro, ele tem um livro, por exemplo. Mas tem artigos do Paulo Freire, gente. Eu não consigo ler Paulo Freire todo, mas eu consigo ler um artigo dele e entender o que dele, a concepção dele, ler a perspectiva dele. Se eu entendo a concepção daquele autor, eu consigo fundamentar qualquer texto meu, tá? Criar interconexões, criar interação, né? Inter é nesse sentido de uma troca, sabe? De você buscar outras fontes, obras, leis, citações, criar paráfrases. O que é paráfrases? Recordando, é quando você faz a citação indireta. Citação direta é quando você pega aquilo que de fato o autor escreveu. Gente, eu sugiro que no nosso curso vamos fazer paráfrase. Por quê? Porque lá no dia você não vai lembrar a citação na íntegra. Você não vai conseguir lembrar, e eu detesto que aluno me envie uma citação entre parênteses, porque eu mando assim, você vai lembrar dessa citação na íntegra? Porque eu mesma não lembro, lá no dia da prova. Você me disse que tem ansiedade, que na hora fica ansiosa, você vai lembrar? Não. Mas na paráfrase, que é você interpretar aquilo que a mensagem quis dizer, com as suas próprias palavras, é possível. É possível você citar um autor e fazer uma paráfrase de uma citação dele, de uma obra dele, trazendo a essência dele para o seu texto. Entende? Então, você também pode trazer uma alusão histórica para o seu texto. Né? E isso é você ligar, fazer o quê? Uma conexão. Eu não sei fazer o quê, Giane? Contextualize, tá? Eu não sei fazer, complete a frase, tá? Você precisa, por exemplo, eu estava falando aquela vez sobre o contexto da inclusão. Eu estudei sobre a história, né? A história da inserção das leis, das políticas públicas de educação inclusiva no Brasil. Então, vou fazer uma alusão histórica da minha introdução, que, incrível que pareça, em relação à educação inclusiva, as políticas públicas são recentes. Então, você pode trazer um contexto histórico sobre isso, tá? Então, você pode, gente, trabalhar várias formas. Tudo depende do que? Da sua carga de leitura. Né? Igual o Anjo, por exemplo, ele tem uma carga de leitura incrível, gente. Vamos falar a verdade, nem eu tenho, né? Ele consegue, em qualquer assunto que eu tenho com ele, ele consegue trazer uma citação, ele consegue fazer uma relação com o autor. É porque a pessoa lê muito. E além de ler muito, a pessoa faz fichamento. Ela consegue abstrair o que ela leu, né? Bom. Então, gente, vamos entender, de fato, o que é coerência. Aí você pode anotar. Que ela tem a ver com uma construção de sentido. Gente, quando a gente pensa em construção, alguém já mexeu com obra? Tem uma base. E você tem que ir construindo, gente. É um passo de cada vez. Primeiro a introdução, depois é o desenvolvimento 2, depois a conclusão. É uma construção de sentido. É uma escadinha para o sucesso. Envolve, né, não somente aspectos lógicos, tá? Não somente a questão da lógica, não somente a questão do sentido, não somente a questão do semântico, mas também a questão do conhecimento, gente, cognitivo. Conhecimento é seu. Não espere assistir só uma live. Eu vou assistir uma live do professor Alonso. Vou assistir uma live da professora Fabiana Firmino, sei lá quanto. Vou assistir a live da professora Lola, da professora Jacira. Não, tudo bem. Mas o conhecimento também, ele é adquirido de diversas formas. Você tem que fazer anotações, você tem que fazer mapa mental, você tem que fazer uma leitura, você tem que falar para alguém aquilo que você estudou. No momento que eu ensino, eu aprendo também. Então, no momento que você deseja coerência, olha que interessante, gente, coerência textual não tem a ver somente com eu vou construir aqui um sentido para o meu texto,
Ok, tem que ter um raciocínio lógico, tem que ter, mas você tem que ter conhecimento sobre o tema. Por isso que o módulo 2, você precisa estudar na íntegra o módulo 2, porque ele vai te possibilitar também acertar na prova objetiva e na sua discursiva. Você vai ter bagagem. Ai, Lohane, caiu outro tema. Entra com recurso, porque eles falaram que vai cair o tema do módulo 2. Então, na medida que depende do partilhar de conhecimento entre os leitores. Gente, interlocutor, ele é o receptor, ele é o corretor da banca. Eu vou traduzir aqui para vocês. Quando a gente estuda lá na língua, né, na aula de português, interlocutor é aquele que, então, vai ler o seu texto. No nosso caso aqui, quem vai ler o seu texto é o corretor da banca. Só coloca isso. Eu preciso criar... Nós vamos trabalhar o módulo 2, o concurso da PBH. Então, os nossos temas, viu, gente? Os nossos temas de redação têm a ver com o módulo 2. Ah, o que vai cair na redação? O que vai cair na prova discursiva? O módulo 2, tá? Aquele primeiro tema, que é a diagnóstica, que vocês podem entregar até segunda-feira, né? Eu coloquei ali até de 19, que era uma sacanagem também para as minhas alunas da oficina, para elas estudarem aí no feriado. Mas, para quem está chegando agora, e também, né, para quem não fez, até o dia 23, tá bom? Aí eu esqueci de ressaltar isso. Tá bom? Mas aqui, o interlocutor, gente, é o corretor da sua banca. Gente, ontem eu conversei com a minha mentoranda, eu falei com ela assim, você tem que ser assertiva. Você precisa criar um texto oral de uma forma que você convença a banca do mestrado. Hoje ela mandou um áudio, depois eu posso compartilhar uma parte dele. Porque ela falou assim, Lola, você disse tudo, eu fui confiante. Eles perguntavam, eu sabia o que responder, porque era o projeto dela. Ela estudou o projeto dela. E aqui vocês vão estudar o quê? O edital. Se você estuda o edital, que é sua Bíblia ali do concurso, você vai bem. Tá bom? E aí você precisa passar o quê? Você precisa passar uma mensagem, gente. Para de pensar que o texto é seu. No momento que você registra ele para a folha oficial, ele é da banca, ele é do corretor e ele vai ser avaliado. E o corretor não te conhece. Nem sabe se você é mulher ou homem, porque não tem nome. Então, vocês precisam compreender a figura do corretor, a figura do seu interlocutor. Vamos conhecer ele, então? Ele é desconhecido por você. Ele é desconhecido. Ele é desconhecido. Primeiro, você nem sabe quem é seu corretor. Ele é ausente do seu processo de estudo. Ele não é a profa Lola que vai falar assim, não, mas eu gostei tanto da Tati. Eu acho que eu vou aumentar um pouquinho a nota dela, porque ela é tão gente boa comigo. Ah, Fabiana, minha vizinha. Pô, cara, Fabiana, não, eu sempre vai em casa, leva um pedaço de bolo de cenoura. Não, vou aumentar a nota dela aqui, vou fortalecer. Gente, imagina se eu fosse a corretora da banca, eu ia aprovar todo mundo a imersão. Olha que lindo. Eu adoro a Elza. Não, a Elza é tão legal. Me conheceu lá no YouTube. Lá, virou minha amiga, aqui, ó. Vou aumentar a nota dela. Isso acontece, sabe aonde, gente? Lá na educação básica. Isso acontece muito na educação básica. A avaliação, sem querer, a gente acaba lendo para o aluno, gente. Eu passei por isso. Eu falei hoje na direção. Falei, isso é muito difícil. Joãozinho não sabe ler. Está no 5º ano, eu fico incomodada. De repente, eu falo assim, Joãozinho, senta aqui do meu lado. E eu acabo fortalecendo ele ali, lendo a prova. Estou errada. Mas o que eu vou fazer também? Então, eu justifiquei isso, eu estou errada. E, ao mesmo tempo, como que eu lido com isso? Agora, no momento que acontece uma avaliação do SAEB, por exemplo, uma avaliação do contexto da educação básica, é um aplicador. O aplicador conhece Joãozinho, conhece Mariazinha? Não. Ó, tá nem aí, ó. Fica lá parado lá, pronto. Aí os meninos ficam o quê? Ansiosos, aflitos, lá na educação básica, viu, nos anos iniciais. Ai, meu Deus, estou sendo avaliado. Cadê a titia Lolô? Cadê a titia Lolô para ler o texto? Não tem. Titia Lolô não existe lá agora. Então, essa é a figura do seu corretor. Não é eu, gente. Não é eu, não. É alguém que você nem conhece. Lá do Acre. Lá do Rio de Janeiro. Lá de São Paulo, talvez.
E ele não sabe da sua trajetória acadêmica e profissional, não, porque às vezes eu conheço, gente, juro por Deus, eu fico indignada, tem hora lá na escola que eu falo assim, cara, tem tantas meninas minhas potenciais que por causa de 1 ponto, 2 pontos não passaram. Aí essas pragas que começam a chutar, não sei o que acontece lá no dia, vai bem numa redação, ou o corretor que fez. Cuidado, gente, tem corretor que tem mão, ó, que tá querendo ganhar dinheiro. Eu te falo porque eu faço parte de grupos, né, de corretores. O cara tem coragem de fazer correção de qualquer jeito e lança nota boa para quem não merece. Aí entram umas pessoas na rede, ruim de serviço, ruim de serviço. E eu fico indignada, porque eu trabalho na escola e eu me posiciono muito, viu, gente? Lá eu sou a barraqueira. Porque, assim, eu evito faltar, eu sou pontual. Gente, eu chego na escola, meu horário lá é 7h10, eu chego 6h40. Eu posso ir de carro, eu posso ir de ônibus, eu chego 6h40. Eu chego antes, às vezes eu vou embora depois, almoço na escola. Então, assim, tô passando mal, todo mundo sabe, tô passando mal, os meus meninos sabem. Não, professor, você tá passando mal hoje, tô aqui. E tô aqui. Eu evito pegar atestado. Quando eu pego atestado, porque realmente eu não tô bem mesmo. Né? E aí não. Aí tem umas pessoas que passam no concurso público, porque a prova de correção, gente, é subjetiva também, tá? Ela tem critérios? Ela tem. Mas tem um corretor lá, Zé Mané, que entrou para o processo seletivo da banca e não sabe que primeiramente está errado. Aí ele vê a pessoa escrevendo, dá nota boa e ganha na quantidade. Mas também há corretores criteriosos como eu. Corretores que se a pessoa merece a nota, ela ganha, mas se ela não merece, meu bem, ó. E outra, quando o pessoal entra com recurso, aí é retrabalho para mim, né? Que o recurso, ou seja, a pessoa que eu fiz correção entra com recurso, eu que faço também a análise. Nem sempre eu libero, viu, gente? Nem sempre. Ou, teve um dia agora que eu peguei umas 6 pessoas entraram com recurso. Falaram que a minha correção foi injusta. Uma passou. Porque realmente eu sou muito justa. Aí eu mandei para a supervisora da banca. Aí ela falou assim: não, realmente, você foi justa. Gente, eu faço a correção, às vezes eu ganho até pouco, mas eu faço a correção de forma atenta. Tem corretor que não, vai dando só nota boa, cuidado. Então, por um lado, você pode orar a Deus pedindo ao seu Deus. Eu espero que eu caia na mão desse corretor. Tá vendo? Tomara que eu não caia na mão de um corretor tipo a Lola. Pelo amor de Deus, Senhor, me manda um corretor que... Entendeu? Mas, além disso, que você faça uma boa prova e que a sua nota seja justa, tá bom? E você vai passar. Aqui eu sei. Então, gente, ele também está distante de você geograficamente. O seu corretor não é de Minas, então cuidado com siglas. Nem todas as siglas ele conhece, ainda mais siglas da PBH. Ele não é de Minas. O corretor, ele precisa estar distante geograficamente de você. Ele tem que ser lá de São Paulo, lá do Paraná, lá do Acre, qualquer outro lugar. Cuidado. Não fica pensando assim, será que a Lola, uma pessoa me perguntou, você vai trabalhar nessa banca? Eu não posso. Primeiro que eu estou oferecendo um curso. Não posso. E outra, a prova de BH, eu não posso ser corretora. Entendeu? É igual o Enem. Eu posso ser corretora do Enem? Posso. Eu posso ser corretora de provas que acontecem em São Paulo? Posso, mas de Minas não. Tem uma questão de ética também. E aí, contudo, todavia, entretanto, mas ele está presente na interação verbal. Qual que é a interação verbal, Lohane? No seu texto. Ele está presente ali, ó, na telinha do computador, ali no seu texto. Se ele analisar que sua letra é horrorosa, desculpa, eu vou falar gente, eu vou falar o que a gente conversa nos bastidores. Tô sem paciência hoje, ó. A letra dela, eu vou ficar aqui, ó, desgastando minha vista. Não, tum. Gente, essa é verdade. Ai, Lola, no outro cursinho da outra professora, ela não fala essas coisas. Ela é gentil, vai para ela, que eu não sou gentil, não. Eu mando a real. A real que o corretor, ele não te conhece. O corretor, ele vai avaliar o seu texto, sim. Se sua letra estiver esquisita, ele não tem paciência. Não tem, porque o povo da letras não tem. O povo da letras não é o povo da pedagogia. Gente boa, não é. Eles não são legais. Ele vai analisar o seu texto, ele vai analisar, às vezes, de forma subjetiva. Cuidado. Então, analise até as palavras que você vai colocar no seu texto. Analise até mesmo a questão de estrutura do seu texto. Tem que deixar um espacinho? Tem. Deixa lá o espacinho, o parágrafo, tudo, gente. A letrinha tem que estar linda no dia? Tem. Aqui em casa, a letrinha tá igual de médico. Mas no dia, a letra é maravilhosa, tá bom? Tem que ser perfeita. Por quê? Porque você quer convencer, tá? E aí, gente, quando a gente pensa em coesão,
É um casamento, tá? É um entrelaçamento entre coesão e coerência. A coesão textual, né, que eu falei da coerência aquela hora, então falando da coesão agora, a coesão textual se refere à harmonia entre as ideias de um texto, de forma que haja uma conexão lógica. Gente, leia o seu texto, pelo amor de Deus. Eu escrevo também. Às vezes, na empolgação, surgem 1000 ideias. Tan, 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 tan. Aí eu vou anotando tudo. Aí depois eu paro, levanto, né? Até no mesmo dia do concurso, né? Meu último concurso que eu fiz foi do Cefet. Parei de tentar concurso municipal, estadual, agora é só concurso federal. Fui lá, levantei a mão, queria ir ao banheiro. Tudo bem. Fui ao banheiro, aí respirei, voltei. Aí eu pensei um pouco mais, fiz meu planejamento, fiz meu rascunho. Quando eu vou passar para a folha oficial, gente, eu sou uma outra pessoa. É a letra bonita, é a Lohaininha legalzinha, que faz tudo certinho. A vírgula, gente, é vírgula mesmo. O pingo no i eu coloco, gente, eu coloco até bonitinho assim, o corretor não falar que eu não coloquei. Sabe por quê? Porque agora é digital, né? Aí ele pode não enxergar muito bem, ele deve ter miopia talvez, e falar assim, ela não colocou o pingo no i. Coloca com vontade o pingo no i. A vírgula, coloca a vírgula bonitinha, ponto final, minha gente, coloca o ponto final bonitinho. Não faz igual você faz em casa na correria, não, turma. Na correria você faz seu rascunho e seu planejamento, tá? E aí faz o entrelaçamento, tem que ter, gente. A sua introdução, né, que você apresenta, então, a contextualização do tema e sua tese, que é a sua tese, então, é o seu posicionamento acerca do tema, de forma impessoal, ele tem que dialogar depois na conclusão, tem que estar bem casado, né? A pessoa tem que ler e falar assim, nossa, tá tão certinho, é isso mesmo, olha, defendeu bem o posicionamento dela, ela criou uma estratégia, né? Porque a PBH adora isso, viu, gente? Que você crie uma relação da teoria com a prática. Então, daqui a pouco eu vou abrir para falas, viu, gente? Mas se for pertinente aqui esse assunto, ok. Sirlene, quer falar agora? Pode falar. Oi, desculpa, é só uma Ô, Lô, eu já duvidazinha. falei. Oi, Tem duas eu sou Sirlenes a agora. outra Pode falar, Sirlene. Sirlene. Então, você falou aí eu fiquei meio em dúvida aqui. Se eu colocar essa palavra primeiramente, está errado? Ela não existe, não. Ela é utilizada de forma incorreta por várias tá. pessoas, até jornalistas. O que acontece, gente? Primeiramente, a pessoa pegou o número primeiro e criou, fez dele um advérbio. Então, primeiramente, segundamente, terceiramente, não existe conforme o quê? Conforme a gramática. Não, eu estou te Existe... perguntando, desculpa te interromper, mas eu estou te perguntando porque, assim, antes de conhecer o seu curso, eu comprei uma apostila de um professor aí, e ele, né, tem várias redações lá e tal. E nas redações dele, ele usa isso. Entendeu? Tá. Primeiramente e tal. Foi essa a minha dúvida. Isto. Um momento. O que acontece, gente? Eu vou... Eu posso jogar no chat aí, gente? Uma informação? Posso? Gente, ela existe? Existe. Em qual sentido que ela existe? Porque se alguém falou, é igual o Guimarães Rosa. Ele criou palavras. Mas quando eu falo da língua formal, viu, gente? Por exemplo, na língua formal, não. Em primeiro lugar, em primeiro plano, sim. Alguém poderia ler, por gentileza, o que eu coloquei no chat? Porque eu estou sem óculos e aí no chat é pequenininho. Posso ler? Para os que dizem que está errado, a explicação é simples. Primeiramente, advém de primeiro, um numeral. Como numeral, não pode formar advérbio. Não estaria correto fazer uso de primeiramente. Até porque ninguém escreve segundamente, terceiramente e assim por diante. Gente, eu trabalho, por exemplo, tem um aluno meu, que é o Breno, ele é mestre em direito, tá?
eu não posso ser uma professora só salinha Enem. Às vezes, os meus meninos da salinha Enem falam assim, não, professora, eu estou escrevendo super bem, porque você passa uma escrita avançada. Gente, às vezes tem manuais aí que está escrito primeiramente, tá certo? Depende, porque se a pessoa é do nível médio, às vezes a pessoa até desconhece a língua em profundidade, ela não mergulhou, mas tem corretor e tem professor que não sabe, tem coisa também que eu não sei, que eu vou descobrindo. Aí, por exemplo, no mestrado, se você coloca isso, nossa, se for o professor Júlio Emílio, então, lá da FAI, ele te esculacha, lá na live dele, lá na aula dele, que ele fala assim, acadêmicos, mestrandos, doutorandos, escrevendo primeiramente. Ele fez isso, gente, com uma aluna, ele pegou o texto de uma aluna e expôs, isso acontece, viu, gente, isso é normal na vida acadêmica, colocou lá, e a gente foi fazendo análise, ele falou assim, não estou entendendo você começar com primeiramente, não estou entendendo. Gente, a escrita também, ela passa por níveis. Aqui no meu curso, eu não consigo trabalhar se não for de forma avançada com vocês. Por quê? Porque para mim já é normal avançar. Então, você chega com seu filho de 16 anos, que vai tentar o Enem, eu já ensino para ele, não escreve o seu texto. Ai, mas não... Não. Porque quem me procura, gente, não é todo mundo, não é todo mundo que me procura. Sabe quem me procura? Vocês podem até olhar no Instagram, são alunos do Santo Antônio, são alunos que vão tentar medicina, por isso que eu tenho um grupo, o meu maior grupo nem é de BH, é do Guarujá, São Paulo. Quem é meus alunos sabem disso, não é, gente? Quem é aluno meu antigo sabe que o meu maior público é quem vai tentar FUVEST, USP. A minha salinha Enem em BH, eu tinha 12 alunos, todos são Santo Antônio. E sabe quem indicou? A professora Cláudia Stalin. A professora Cláudia Stalin, ela que trabalhava no Santo Antônio, ela que me indicou. E aí, a professora que participou da minha banca, que é a Ana Saraiva, da UFMG, vocês podem colocar tudo isso aí, tá tudo lá na minha dissertação. A Ana Saraiva, por exemplo, a filha dela fazia parte do meu treino, ao ponto que a Ana Saraiva tá na gravação lá no YouTube. Ela falou assim, eu não sabia que seu nome era Lohane, porque todo mundo lá do Colégio Santo Antônio te chama de Lola. Eu falei, porque eu esqueço de contar para eles que o meu nome é Lohane. Porque para eles é tão normal, né? E adolescente adora meu apelido, gente. Profalola, eles adoram. Então, por isso que surgiu Profalola por conta do ensino médio. Né? Eles gostam de apelido. E aí, eles escrevem de forma avançada. Por isso que eles tiraram 960. Tem aluno meu que tirou 980. Até hoje eu não tive nenhum aluno que tirou 1000, mas tiraram 980. Tá lá no meu Instagram. E aí, o que acontece? Aqui é da mesma forma. Aí, às vezes, você vai falar assim, mas tem outro professor. Gente, cada professor tem uma metodologia. Normalmente, eu trabalho com escrita acadêmica. Eu sou revisora, gente, de textos acadêmicos. Então, aqui, acaba que eu ensino essa forma mais avançada. E isso é positivo, ou vocês não acham? É positivo, né? Ana Saraiva, isso, a Ana Saraiva. Ela que foi da minha banca, me avaliou. Tá lá depois quem quiser assistir me avaliar a minha defesa, tá no YouTube, tá? Bom, e aí, gente, para ter coesão, tem que ter entrelaçamento entre estrutura linguística, né? Entre a língua formal, entre a coerência das suas informações, isso tudo. E aí, gente, vamos fazer uma revisão. O texto pragmático, Lohane, mas o que é pragmático mesmo? Tem a ver com a atuação comunicativa, por meio de uma sequência de atos lógicos. Ai, Lohane, tá complexo, tá muito complexo. Vamos falar numa linguagem aí mais do dia a dia? Gente, pragmática é isso aqui, ó, não criar rodeios na sua redação. Crie um alvo bem definido. Seja objetivo, relacione a sua teoria com a sua prática, pense de forma pragmática, de forma prática. De forma prática. Não fica assim, eu vou ficar rodando aqui, enchendo linguiça. Enchendo linguiça para o corretor. Não, gente, o corretor percebe quando você está fazendo rodeios. Texto pragmático tem a ver com uma atuação comunicativa assertiva, por meio de uma sequência de atos lógicos. Você apresentou sua tese, você defende sua tese, você traz um argumento, né? Uma lei para fundamentar, você traz um autor para fundamentar, você consegue fechar, você consegue colocar o ponto final. É isso. É isso. Seguir para o alvo. O alvo bem definido.
tá? Bom, já até me perdi aqui. Lula, por gentileza, repete o que você falou sobre prática e teoria que a PBH costuma cobrar nas dissertativas. Então, a questão discursiva, o que é uma discursiva, gente? É como se fosse lá no inglês. Eles fazem uma pergunta, tem uma historinha, e eles deixam sempre uma pergunta discursiva, uma questão discursiva. Quem tem costume de estudar inglês é acostumado já com questões discursivas. Normalmente, você faz uma relação com a teoria e com a prática. Por exemplo, quando nós trabalhamos aquele tema de socioemocional, depois eu posso compartilhar o texto com vocês. A estudante, ela apresenta, então, que é interessante na prática pedagógica, né? Olha que legal, na prática pedagógica, passar filmes pedagógicos, né? Filmes educativos. E aí ela citou um filme que falava sobre emoções, um filme infantil, Divertidamente, alguma coisa assim. E aí ela trouxe a BNCC em defesa do argumento dela. Ela uniu a teoria, que é uma lei ali, uma lei não, que é uma normativa, que é um documento, é uma base comum nacional, curricular. E ela, além disso, ela trouxe uma questão prática, super simples, gente, numa única frase. Exatamente, o Ângelo fala muito sobre isso. Eu vou falar de racismo? Eu vou trazer, por exemplo, a professora Conceição Evaristo, né, que defendeu, por exemplo, a Jojo, né, a Jordana, que o Ângelo falou lá na Fazenda, né? Olha, você é uma autora, ela é pesquisadora, doutora, né? Aí ela trouxe o quê, gente? Ela falou da teoria e ela falou da prática, né? Ela conseguiu falar sobre o racismo, trazendo, nos textos dela, ela traz coisas da realidade. Então, quando a gente pensa em ser pragmático, é isso, é você relacionar a teoria, mas pensar na prática. O que é a prática, gente? É a realidade. É a realidade. Esse filme é real? É. Ele é possível ser aplicado lá na educação infantil e nos anos iniciais? Sim. Ele fala sobre emoções? Sim. Eu consigo dialogar ele com a BNCC, com a LDB? Sim. Tranquilo. Então, você fez um texto pragmático. Érica? Ô, Lola, no caso, o corretor, ele já tá com aquela, já tem toda aquela, já sabe já o que é aquela, a prefeitura, né, o município já tem como base a Secretaria de Educação, no caso a SMED, a linha que a SMED segue. Sim, ele já sabe, né? Vou te falar da minha prática, tá? A gente recebe um material. Então, por exemplo, eu trabalhei atualmente aplicando prova de um outro estado. A gente recebeu um material, a gente participou de uma formação, até com o secretário de Educação. Ele passou para a gente um material, nós tivemos... Tem que ler, gente, tem que ler. E, além disso, ele falou vários argumentos que eram aceitáveis na redação. Então, nós, como corretores, a gente não pega o material, ou eu sou corretor de uma banca. Não, você tem uma formação, você tem uma equipe. A nossa equipe mesmo, para esse concurso, que foi um concurso gigantesco, foram 12 pessoas somente na equipe. Então, a quantidade de correção é alta. Você faz mais ou menos umas 150 correções dentro de um período, né? Às vezes por isso que demora, viu, gente? Até agora não saiu o meu resultado, porque demora, porque a equipe tem que fazer a correção. E aí você tem live, você tem formação, você tem material, tem e-book, e você segue um parâmetro. Então, eles dão ali vários argumentos. Eles falam assim, se a pessoa argumentar, trazendo a LDB, a BNCC, autores do campo da educação, tudo isso é válido. Eles passam para a gente vários critérios, né, gente? Então, assim, eu posso montar um material, mas eu não posso usar o material do que eu trabalho, né? Porque são trabalhos sigilosos, mas eu posso criar para vocês terem uma noção de como que é esse outro lado, né, do seu texto, como que o seu texto é analisado por outras pessoas. Fabiana? Ô, Lohane, eu acredito que o pessoal que é da prefeitura já tenha recebido hoje um e-mail falando sobre, não sei se é concurso ou treinamento, não é treinamento, parece que é um concurso de criação de programas da tecnologia digital nas escolas. Vocês receberam?
eu porque chega vou olhar primeiro aqui pra para o e-mail, secretaria e depois pra eu vou direção, né? comentar o que Não vi, que não. fala. Pois é, eu vou olhar aqui depois e falo. A minha pergunta é a seguinte: eu posso usar, por exemplo, vamos supor que cai o tema lá da tecnologia digital. Eu posso usar, por exemplo, esse programa que a prefeitura propôs? Por Eu posso favor. colocar assim: a prefeitura de Belo Horizonte propôs para os seus servidores, né, ou então os profissionais da educação. Podemos colocar isso especificamente as coisas da PBH? Porque eu acho interessante, porque a prefeitura tem um documento, são as proposições curriculares da PBH. De repente, dá para citar alguma coisinha ali, né? Referente aos temas. Vou mandar aí para vocês agora no chat. Vou mandar no chat aqui, vocês salvam. Tá no Google, depois eu mando também no grupo. Gente, ontem, Poliana tá aí presente? Cadê Poliana? Tô aqui. O que Tô eu aqui. falei ontem, Poliana? Que para quem estava lá naquela interação nossa lá. É, para pegar exatamente esses recortes, que tudo vale de argumento. Maria, se você for... Né, para a gente Exatamente. de recurso aí, munição para poder fazer a dissertativa. Exatamente, gente. Tem, por exemplo, uma formação, né? A Prefeitura de Belo Horizonte, em parceria com a FMG, né, com a linha de pesquisa que é o CEALI, que fala sobre letramento e alfabetização, criaram as proposições curriculares, não foi, gente? A Prefeitura de Belo Horizonte, em parceria com a FMG. Olha que argumentação rica. E aí, no nosso treino, eu vou sugerir isso para vocês, que vocês leiam. Nós vamos ler também junto algumas partes das proposições, nós vamos ler, vou passar dicas para vocês assim. Gente, por exemplo, vai falar sobre uma temática da PBH, vocês sabem que a PBH trabalha com a escola integrada, estude um pouco sobre os projetos que a PBH oferece, porque a prova é da PBH. Eu vou trabalhar com vocês nos próximos encontros a intenção da escrita. Gente, você não pode escrever um texto por escrever. Você precisa entender que ele é uma entrevista, mas em formato de concurso público. Exemplo, eu quero muito passar nessa prova. Eu preciso ir bem alimentada, eu preciso estar bem tranquila, com uma roupa confortável para a prova. É uma entrevista. Eu preciso... Gente, eu já participei de entrevista privada, de setor privado. E falaram assim, Lohane, faça um texto. Entendeu? O concurso público é uma entrevista. Você precisa fazer o quê? Gente, incrível que pareça, me desculpa o termo aqui, mas, cara, eu quero passar na PBH, eu vou babar ovo da PBH, eu vou falar que eu conheço a rede. Gente, antigamente, quando eu era novinha e eu precisava muito de trabalho, aí eu pesquisava, né? Exemplo, eu quero trabalhar na Pacheco. Tem 19 anos. Aí eu estudava tudo sobre a Pacheco. Drogaria Pacheco foi fundada tal, porque eu ficava com medo de chegar lá na entrevista. Já reparou que as pessoas questionavam a gente? Algumas coisas? Gente, é isso. Você vai para o concurso da Prefeitura de Belo Horizonte, leia sobre a Prefeitura. É lá que você quer trabalhar, não é? Você tem que entender. Tem gente que nem sabe o que significa a sigla SMED. O que é isso? Gente, leia sobre a sigla do seu órgão, que é a Secretaria Municipal de Belo Horizonte. Leia sobre os projetos que eles oferecem, tem no site da PBH. Gente, eu lembro que na minha preparação, eu fiquei em primeiro lugar na cota e em 10º na ampla, né? E eu não fiz cursinho, eu ficava só aqui trabalhando em casa e mexendo com mestrado, dando oficinas, né, de redação. E eu ficava o dia inteirinho no site da prefeitura, dia inteirinho. Ao ponto que a diretora me questiona às vezes. Ô, mãe, você sabe se da prefeitura... eu sei, porque eu lia. Gente, eu sei muito sobre questões da PBH, de projetos, porque eu entrava no site. Dica, entrar no site todo dia da PBH. Por quê? Vocês podem falar sobre oficinas, vocês podem falar das parcerias que a PBH tem com alguns órgãos, sobre projetos, gente. Projetos de alfabetização. O que tem na educação infantil? Quais são os projetos da educação infantil? Aí eu vou entrar no site da PBH. Gente, pensa, melhor argumento seu é usar LDB, BNCC e as próprias proposições curriculares. Pronto. Não precisa ficar pensando muito, não. Bom, para fechar também, vocês precisam entender o que é a questão semântica.
que tem a ver também com essa questão do conceito, que depende também muito da coerência. Gente, está tudo entrelaçado na língua. A coesão, que casou com a coerência, que casou com a semântica, com a pragmática. Então, quais palavras você utiliza para dar significado às suas escritas? Isso é semântico. Quando você pensa que seu texto ele precisa ser pragmático, ele precisa ser semântico. Então, pragmático tem a ver com o quê? Ser objetivo, ser coerente, coerente, coesivo ali com o seu texto. Você precisa também ser semântico. Você precisa entender que cada palavra no dicionário ela tem um sentido, ela tem um valor semântico. É sério, sério, cada palavra tem. Então, por isso que tem pessoas que não escrevem aluno. Olha que interessante. Aqui na imagem nós temos um rapaz. Esse rapaz está indo para a educação infantil ou está indo, por exemplo, para o UFMG, lá para Belas Artes? Ele é um educando ou ele é um discente? Ele tem cara de quê? De educando ou de discente, gente? Fala a verdade. Discente. Ele tem cara de discente. Ele tá com cara aí que tá com um notebook, olha, ele tá bem descolado, hein? Ele tá com cara que tá indo pegar Antônio Carlos, vai passar ali pela Farfiche, daqui a pouco vai... Enfim, não posso falar aqui, sendo gravado. Mas esses menininhos bonitinhos, coisinhas mais good da titia, eles estão com cara que tá indo para onde? Para a escola. Então, eles são da educação básica. Então, eles podem ser chamados de crianças. Olha que bonitinho. Educandos. Educandos, aprendizes. Entendeu, gente? Nós temos que pensar no valor semântico. O significado atribuído às palavras dentro de um determinado contexto. Eu não vou escrever na minha dissertação não de mestrado, mas na minha dissertação de seleção para trabalhar dentro do centro pedagógico da UFMG, né, que é uma escola federal, eu não vou escrever, né, por exemplo, assim, lá no CP, lá nós trabalhamos dos anos iniciais até o nono ano. Então, eu vou escrever, educando, eu vou escrever, enfim, esses termos. Não, agora eu quero tentar uma seleção para ser professora da FAI, Faculdade de Educação. Eu não vou falar jamais educando, gente, eu não vou colocar isso no meu texto. Porque eu quero mostrar para o meu corretor, lá da banca, que eu entendo que eu vou trabalhar com o público do ensino superior, que é um discente, tá entendendo? É nesse sentido, tá? Então, vamos ficar atento aí ao valor semântico. Anota aí, gente. Valor semântico é o significado atribuído às palavras dentro de um determinado contexto. Tá? Então, é isso. Semântica é isso. Pragmática é aquilo que eu disse. Gramática é a norma, tá? Tem a gramática, tem até minhas gramáticas aqui. Tem do Rocha Lima, tem do Bechara. É bom ter uma gramática? Sim, porque tem todo... estudo da língua lá dentro. Bom, aí, gente, nós tivemos, então, a proposta diagnóstica. Nós temos ainda a proposta diagnóstica que você pode entregar até o dia 23, ok? Segunda-feira. Quais são as contribuições? Aqui eu falei desafios. Quando eu falo quais são as contribuições das novas tecnologias da informação e comunicação no processo de ensino-aprendizagem, eu estou falando de aspectos negativos? Tem gente que escreveu já, que eu estou fazendo algumas correções. Os desafios das tecnologias, gente, não é isso. Contribuição no campo da educação é algo potencial. Quais são as possibilidades? Quais são as inovações aí, né? Quais são as contribuições dessas tecnologias? Outra coisa também, no processo só de ensino-aprendizagem. Cuidado, gente. Cuidado. São duas palavras, cada um tem sua semântica. Ensino é uma coisa, aprendizagem é outra. Beleza? Então, para quem não escreveu ainda, atenção, marque as palavras-chave aí. Tatiana, pode falar. Ô, Lola, quando vem essa expressão, processo de ensino-aprendizagem, no caso, o ensino vai estar sempre remetendo ao ensino mesmo do professor,
E a aprendizagem vai estar vinculada ao aluno? A forma como o professor ensina e o aluno aprende? Porque é uma troca, ensino-aprendizagem. Então, quando tem essa relação de ensino e de aprendizagem, eu não só posso falar do ensino, eu como docente, no meu ato de ensino, mas eu tenho que pensar também na aprendizagem do meu aluno. Então, o que acontece? Quando eu penso nas contribuições tecnológicas, eu preciso pensar quais ferramentas ela vai atribuir também na minha formação como docente, para que eu possa melhorar a minha didática lá em sala de aula. E como que ela permite também essa tecnologia que meu aluno se desenvolva no seu processo de aprendizagem. É nesse sentido aí, tá? Mas aí os textos motivadores vai te dar uma noção melhor. Fabi? Obrigada. Lohane, eu entendia, não sei se eu estava errada, o processo de ensino-aprendizagem como sendo um processo dos dois lados. Eu aprendo, eu ensino e eu aprendo com o aluno. O aluno tem a cultura, ele traz a cultura, eu aprendo com a cultura dele. Não é assim, não? E eu ensino, é uma troca. Não, mas não eu falei... só o ensino, ou eu estou viajando? Não, só para ressaltar aqui que está sendo gravado. Mas eu falei nesse sentido aí, não foi, gente, dessa troca? Porque o tempo inteiro eu falo que o aluno, o estudante, ele não é uma tábua rasa. Ele chega com conhecimento. No momento que eu falei que a minha aluna de 6 anos me ensinou cheira a flor e sopra a vela, que é no sentido de respirar, ficar tranquila, cheira a flor e sopra a vela, eu aprendi com ela. Então, é nessa troca. Eu também... Gente, no momento que eu faço uma formação continuada, eu estou no processo de aprendizagem. Isso. Entendeu? Então, depende do que você vai escrever. Porque eu posso escrever também que, para que eu melhore a minha didática, a minha prática pedagógica, eu posso estudar inteligência artificial, eu posso usar vários mecanismos que auxiliem e potencializem o meu aluno. Enfim, depende muito da minha escrita. Eu vou trazer depois para vocês alguns textos modelos. Porque cada aluna vai escrever alguma coisa, cada uma vai para uma vertente, mas todas são aceitáveis, se estiver dentro desse contexto. Tudo bem? Porque quando nós, corretores, recebemos o nosso manual, a gente sabe que as pessoas podem trazer diversas argumentações. Eu poderia ir para a minha área mesmo. Eu falo muito sobre formação de professores. E eu posso também trabalhar essa questão de ensino e aprendizagem pensando em mim como professora, que eu aprendo, eu ensino, tá entendendo? E depende também. E depende da sua forma de escrita. Bom, por aqui eu encerro a apresentação. Hoje é o nosso primeiro dia. Nós teremos vários conhecimentos, né? Nós teremos várias aprendizagens. Gente, eu vou aprofundar ainda mais nesses conceitos com vocês, de forma prática, que o nosso curso é prático. Bom, eu espero que tenha feito sentido para vocês, mesmo eu, né, com dificuldade na fala hoje, sempre assim no primeiro dia, mas que vocês consigam, né, compreender e consigam colocar isso em prática, né, consigam compreender o texto como verbal e não verbal, e lembrando que, no nosso caso, o nosso texto é verbal, tá? Então, nós não vamos trabalhar com imagem, nada disso. Só que, na sua prova objetiva, certamente pode ter, viu, gente? Imagens para vocês fazerem interpretações, tá bom? Então, vocês vão sair daqui com esse conceito sobre o texto. Alguém tem algo a dizer? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Maria? Amei a primeira aula. A Bruna. A Bruna é novata, né, Bruna? Muito dinâmica e cheia de dicas legais para enriquecer nosso repertório. Eu falo que nem são dicas, são realmente técnicas de escritas mesmo, viu, gente? Porque dica tá lá no Instagram, lá o povo dando dicas. E eu falo assim, gente, só contar uma coisa para vocês aqui, rapidinho, antes de passar a fala para Maria. Quem não faz investimento, né, gente, em um grupo coletivo igual o nosso, assim, um coletivo de estudo, a pessoa só fica vendo dicas. E dicas, nenhum professor normal entrega todo o ouro. Não entrega. Eu não entrego todo o ouro no meu Instagram, não sou trouxa. Meu mentor não entrega o ouro dele. Por quê, gente? Por quê? Porque você tem que oferecer para os seus alunos o diferencial.
Aí eu vou ficar lá colocando as dicas todas? Não, você coloca o superficial. Aí tem pessoas que chegaram aí nas minhas afiliadas e falaram assim, não vou fazer o curso não, porque tem dicas lá no Instagram de fulano, ciclano. Ok, quer seguir dicas, siga. Agora, se você quer ir para a prática, porque aqui vai formar pessoas, o nosso curso, vou falar igual o professor Ângelo, o curso da Lola é uma formação continuada para professores. Então, a pessoa sai daqui falando assim, nossa, eu consegui fazer um bom relatório. Foi o que a Carla falou um dia. Olha, eu consigo fazer um bom relatório hoje na escola, porque aquilo que eu aprendi não foi decoreba, é uma escrita para a vida. Maria, pode falar? Então, Lola, eu só tenho uma dúvida a respeito do módulo 2 que você falou. Eu queria saber se esse módulo ele está no curso ou especificamente lá no edital. Isso. Aí eu peguei o edital, Maria, e no edital falava o seguinte, que as discursivas, a escolha da temática seria a partir do módulo 2. Aí eu fui, conversei com o professor Ângelo, com a professora Gleice, que é mestre em educação pela UFMG, vai trabalhar conosco, e eu falei assim, vamos criar todas as propostas relacionadas ao módulo 2, tá bom? Então, Ok. a gente vai seguir realmente o edital, e claro, de repente tem uma temática ou outra, mas relacionada à educação, viu? O módulo 2 está lá no seu edital, tem que ler o módulo 2, estudar o módulo 2, porque vai cair na prova objetiva, e na sua discursiva, a temática da sua redação vai estar dentro de alguma parte do módulo 2. Eles podem fazer também uma relação de temas, tá? Eles podem relacionar educação inclusiva com tecnologia, eles podem colocar didática, né, que lá tem questão de didática, com uma outra tema. Então, a gente vai tentar potencializar vocês para chegarem lá preparados, tranquilos, e certamente, gente, ontem eu conversei com a Fabiana Souto no WhatsApp, Obrigada. e eu falei que certamente aqui nosso grupo está sendo bem preparado, porque não tem lógica não, gente. Tem gente que não está estudando assim, não. Vocês podem ficar tranquilos. Eu fiz a prova da UFMG, que eu estou aprovada em segundo lugar lá, né, na cota. Eu estou aguardando, né, a minha nomeação. Estou sonhando a nomeação na UFMG. Gente, mais de 1.000 pessoas se inscreveram. Mas quem estudou de verdade? Poucos, gente. Poucos. Poucos pagam preço. Então, meu filho, vocês estão no lugar certo, beleza? Mais alguma fala, gente? Se não, aqui eu deixo um abraço para vocês. Estou muito contente, muito feliz, tá? E desejando o melhor para todos nós, tá bom? E obrigada pela confiança, viu, Tati? Ô, Lola, vai ter o aulão de revisão? É porque eu Presencial? não pude, porque eu não pude ir no primeiro que eu tive que trabalhar, aí eu queria tanto ir no próximo. Houve um gasto financeiro ali, né, gente? Você sabe, né? De Sim. graça aquela sala e tudo, né? Vamos ver, gente. Vamos ver aí. Tô querendo marcar uma excursão, né, Fabiano? Levar outra coisa, não sei, vamos ver. Vamos ver, vamos pensar uma questão aí. Vou pensar. Tem que entrar pelo menos mais 2 alunas no curso aí, gente. Indica aí mais umas 2 pessoas aí, porque tem que entrar verba para eu conseguir também, porque eu trago muitos bônus, mas eu tiro da onde? Do curso, né? E às vezes também do meu salário na PBH. Mas se Então, caso a gente conseguisse um espaço para poder fazer tipo uma palestra, fazer o que você fez, seria possível? sim, eu vou tentar uma escola municipal, vou tentar olhar uma escola aí, vou tentar conversar lá na Loreto, ou em alguma escola aí mais central, vou tentar entrar em contato com alguma direção. Eu sou revisora de algumas pessoas dentro da SMED, né? Eu sou revisora de alguns textos da SMED, quem sabe a gente não consiga alguma coisa com eles. Vou ver o que eu faço, mas vou tentar, tá? Tá bom, obrigada. Antes de despedir de vocês aqui, eu vou despedir das pessoas que irão assistir o vídeo, né? Então, para quem chegou até aqui, me mande um oi, fala assim, Lola, eu cheguei até o final, vai ganhar uma premiação, tá? Porque tem gente que não assiste o vídeo até o final. Então, para quem está assistindo aí a aula gravada, um abraço e bons estudos.